Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 21. Capítulo 206, Luta por Justiça. Grindelwald possuía o poder da profecia. No momento em que entrou na floresta, ele previu a morte de Rabastan e, de fato, também quis matar Rodolphus naquele exato instante. Os Comensais da Morte pensavam que o Bruxo das Trevas havia deixado a torre para buscar vingança contra Dumbledore, mas Grindelwald deixou Nurmengard por causa de sua profecia. Relógios, escuridão, cortinas e morte. Era o cadáver acinzentado de Dumbledore. Ele quebrou seu auto-aprisionamento de 50 anos precisamente para mudar esse futuro. Grindelwald não viu quem havia matado Dumbledore, mas não era difícil de adivinhar. Havia apenas uma pessoa que poderia matar Dumbledore, e essa pessoa era Lord Voldemort. Grindelwald permanecia com as mãos atrás das costas, sua varinha roçando a ponta dos dedos, seus olhos perigosos fixos em Rodolphus, fazendo Rodolphus sentir um frio de gelar os ossos. É claro que o que mais preocupava Rodolphus eram as palavras que Grindelwald acabará de proferir. Rabastan? O que aconteceu com ele? Grindelwald lançou-lhe um olhar de deboche, sem responder, mas também sem fazer qualquer movimento contra Rodolphus. Matar Rodolphus naturalmente não seria difícil, mas este sujeito era apenas um personagem pequeno, e matá-lo seria inútil. Lord Voldemort ainda seria ressuscitado. Por outro lado, o próprio Grindelwald não podia garantir que poderia continuar na competição após matar alguém. Se ele fosse desqualificado por uma falta, o desfecho da morte de Dumbledore seria imutável. Poderia ser Sirius. Rodolphus teve um mau pressentimento. De acordo com as palavras de Grindelwald, seu irmão mais novo, Rabastan, provavelmente estava em apuros. Ele não considerou que as pessoas que mataram Rabastan fossem dois estudantes. Rodolphus acreditava que Rabastan, não importa o que acontecesse, era uma elite entre os Comensais da Morte, e provavelmente ninguém poderia matá-lo, exceto Sirius. Mas Rodolphus ignorou que se Sirius realmente tivesse feito um movimento, então ele e Rabastan, mesmo combinados, não durariam um único movimento. Neste momento Sirius, a quem Rodolphus desejava despedaçar em 1000 pedaços, estava usando correntes para arrastar o dragão, pisando neste monstro que estava no topo da cadeia de criaturas mágicas. Os chifres longos romeno não ousava emitir um som, como um cão vira-lata espancado. Ele se encolheu com a cauda entre as pernas, seus olhos enormes apenas ousando abrir uma fresta minúscula, olhando secretamente para Sirius, temendo que Sirius o comesse. Sirius não estava prestes a comer carne de dragão no local. Embora a carne de dragão fosse um bom tônico e tivesse algum efeito cicatrizante quando aplicada em feridas, quando cozida e comida, não era diferente de um músculo comum. A maioria dos materiais mágicos de criaturas mágicas também precisava ser ativada por meios mágicos e era melhor transformada em poções. Caso contrário, a descoberta de Dumbledore e dos 12 usos do sangue de dragão não seria tão amplamente elogiada. Seu único propósito ao aprisionar este dragão era, obviamente, obter informações e pistas para a segunda tarefa. É claro que esta informação não era estritamente necessária para ele, pois seu propósito era preparar os campeões para a segunda tarefa, mas dada a força de Sirius, a preparação fazia pouca diferença. A segunda tarefa. Sirius baixou a cabeça, olhando para o objeto incompreensível em sua mão. Uma esfera de cristal transparente, um pouco parecida com um globo de adivinhação, mas não deveria ser, porque quando Sirius apontou seus olhos vermelho-dourados para a bola de cristal, uma névoa imediatamente preencheu a esfera e então, atrás da névoa espessa, um corredor negro apareceu fracamente. Sirius sentiu que este lugar parecia um pouco familiar. Parece que este deve ser o local da segunda tarefa. Ele não pretendia começar imediatamente a decifrar o conteúdo da bola de cristal, mas em vez disso, puxou as correntes com força como se puxasse as rédeas. A trava de ferro apertou a garganta do dragão, derretendo as escamas do dragão como um ferro em brasa, fundindo-se com a carne de seu pescoço. Os chifres longos romeno imediatamente soltou um lamento, abrindo as asas e debatendo-se tristemente. Silêncio, seu tolo. Os olhos de Sirius brilharam com autoridade, falando como um rei comandando seus súditos. Os chifres longos romeno imediatamente baixou a cabeça e ficou quieto. Ele não apenas era incapaz de emitir um som devido ao medo, mas também estava preso por uma força mágica, como grilhões compelindo sua obediência. No fim das contas, a magia era originalmente o poder de realizar os desejos de um bruxo. A magia poderosa de Sirius permitia que suas palavras casuais fossem imbuídas do poder de feitiços. Embora ele ainda não pudesse alcançar tudo o que desejava, para bruxos comuns, isso já era um poder próximo ao de um deus. Muitos gênios sentiam orgulho ao inventar um excelente feitiço, mas para o Sirius atual, estas eram apenas palavras ditas casualmente. Leve-me para encontrar as outras criaturas mágicas que guardam as pistas. Ele disse suavemente, sua voz carregando um poder inegável. É claro que para um dragão com forte resistência mágica, essa magia verbal era na verdade muito fraca, e poderia até não ter efeito nenhum, mas este chifres longos romeno já havia sido subjugado por Sirius. Seu coração frágil fazia não ousar resistir ao poder de Sirius de forma alguma. O dragão abriu as asas no solo calcinado e elevou-se ao céu em meio às chamas. O dragão voou. Sua espinha serrilhada perfurou os galhos espessos e entrelaçados no topo da floresta proibida, carregando Sirius em direção à luz solar deslumbrante. Sirius segurava a corrente com uma mão, como se caminhasse em solo plano, seu pé direito dobrado e pisando no pescoço do dragão, seu pé esquerdo em sua espinha, e sua outra mão segurando o chifre dourado e majestoso do dragão, como a coroa de um rei. O vento soprando em seu rosto em alta altitude fazia as vestes de Sirius ondularem para trás, enquanto ele voava pelo ar como um cavaleiro de dragão. Sua visão era excepcionalmente aguçada. Olhando para trás, ele podia ver o movimentado campo de quadribol a vários quilômetros de distância. Isso é tão legal! Rony havia perdido a conta de quantas vezes tinha pulado e gritado. Ele apenas sabia que a manobra de Sirius era chamativa demais, quase como o rei da floresta proibida, montando um dragão poderoso para inspecionar seu território. Mas as regras não permitem voar. Harry sentou-se fracamente ao lado de Rony. Depois de ter sido nocauteado por Cassandra, ele logo foi trazido de volta da floresta proibida pelos aurores de resgate. Caso contrário, deixá-lo inconsciente lá dentro não seria diferente de matá-lo. As criaturas mágicas que vagavam pela floresta não deixariam passar uma presa indefesa. É claro que isso também significava que ele havia sido desclassificado da competição. No entanto, ele não se importava muito, já que de qualquer forma não havia se inscrito voluntariamente.
Se Harry ainda estava fantasiando em vencer o Cálice de Fogo antes dos campeões serem escolhidos, aquele coração fantasioso havia morrido depois que o Cálice de Fogo cuspiu os nomes de Sirius e Dumbledore. Ele conhecia suas próprias limitações, longe de se comparar a essas duas lendas. Mesmo entre estudantes de sua própria idade, ele estava longe de ser o melhor. Talvez uma combinação de sua coragem, a sabedoria de Hermione, a força de Gina e a personalidade bem-humorada de Rony formasse um campeão mais completo. Enquanto Harry pensava nisso, a sombra de Cedrico apareceu em sua mente. Mas mesmo um Cedrico assim provavelmente não seria páreo para Cassandra, muito menos comparado a Sirius. Então ele não pôde deixar de sentir pena de Cedrico, porque ele mesmo havia sido traído por Cassandra, e agora Cedrico tinha que lutar sozinho. A regra é que os campeões não podem voar, não que os dragões não possam voar, disse Rony. Sirius apenas acontece de estar de pé nas costas do dragão. Isso faz muito sentido. Harry assentiu distraidamente. Seu olhar não estava focado na tela de Sirius, mas sim na localização de Cedrico. Este campeão da Lufa-Lufa não teve tanta sorte. Depois de entrar na Floresta Proibida, Cedrico também estivera procurando pela localização de Harry, mas as faíscas que ele disparou para o céu não atraíram Potter. Em vez disso, atraíram um javali espinhoso. Esta era uma criatura mágica que se parecia muito com um javali selvagem, inteiramente cinza, coberta de espinhos, com um par de presas enormes curvadas para cima na boca. Felizmente, as notas de Cedrico eram boas e ele sabia que não devia ficar na frente do javali espinhoso. Caso contrário, aquelas duas presas poderiam facilmente perfurar seu abdômen. Ele finalmente lançou um feitiço de cegueira e então esquivou-se do animal, mas logo em seguida tropeçou no território de um farosutil. Esses monstros semelhantes a cobras de 3 cabeças geralmente tinham pouco mais de 60 centímetros de comprimento. Mas o farosutil que Cedrico encontrou era impossivelmente grande, como se um feitiço de engurgitamento tivesse sido lançado sobre ele. Isso lembrou Harry da pele trocada do basilisco que ele e Rony viram no caminho para a Câmara Secreta em seu segundo ano. Felizmente, os farosutis não eram animais particularmente ferozes, e Cedrico também conhecia sua fraqueza. As 3 cabeças desta espécie de cobra tinham cada uma sua própria função, sendo a cabeça esquerda a mais inteligente e a cabeça direita venenosa. No entanto, o rico conhecimento teórico claramente não era suficiente. Cedrico não tinha experiência prática lutando contra um farosutil e acabou confundindo esquerda e direita. A cabeça esquerda da cobra estava na verdade do lado direito, o que resultou em ele ser mordido pela cabeça direita e envenenado. Felizmente, neste momento, um convidado indesejado irrompeu na batalha. Um centauro da Floresta Proibida resgatou Cedrico como um cavaleiro valente. A outra pessoa com quem Harry estava preocupado era, naturalmente, Cassandra, que o havia eliminado. Originalmente, ele teve dificuldade em aceitar a traição de Cassandra. Ambos eram seguidores de Sirius, seus crentes, mas ele foi traído. E esse sentimento não era agradável. No entanto, quando acordou do coma e voltou para as arquibancadas, sua mente mudou imediatamente. Tanto Simas quanto Neville expressaram simpatia por Harry. Embora não dissessem muito, Harry podia sentir o medo e a malícia em relação a Cassandra em seus olhos e tom de voz, o que lembrou Harry da época em que acreditaram erroneamente que ele era o herdeiro da Câmara Secreta. Ela estava protegendo você, Harry, sussurrou Hermione. Ela já havia descoberto por Harry porque Cassandra teve que matar, porque o bruxo de Belch Batons que foi morto era na verdade um comensal da morte. Se ela não tivesse te atacado naquele momento, você teria sido um cúmplice. Agora você também é uma vítima. Mas e quanto a ela? Harry sentiu-se um pouco inquieto. Não precisa se preocupar com ela. Gina balançou a cabeça. Você esqueceu que a escola dela é o Vermone. Você é quem tem que continuar vivendo em Hogwarts por mais 3 anos e meio. Além disso, você deveria aprender a lição. Você foi capturado por comensais da morte 2 vezes e ainda não aprendeu? Gina referia-se à falta de vigilância de Harry. Harry ficou um pouco envergonhado e naquele momento Rony os interrompeu. Olhem, Krum está prestes a ser eliminado. Harry também estava muito interessado nesta estrela do quadribol que brilhou intensamente na Copa do Mundo. Então ele rapidamente olhou e viu Fischer derrotar Krum. Os dois se encontraram de frente e escolheram honrosamente um ataque direto. Claramente, Fischer poderia não ser tão bom quanto Krum no quadribol, mas ele era superior em duelos de bruxos. Ele usou um feitiço para pendurar Krum em um galho de árvore e então tomou a varinha de Krum em um movimento rápido. No entanto, antes que Fischer pudesse se alegrar, ele foi atacado por Rodolphus. Rodolphus já estava furioso após saber que algo poderia ter acontecido com seu irmão e com Grindelwald não demonstrando intenção de cooperar. Ele não perdeu tempo e imediatamente voltou a procurar pelo paradeiro de Rabastan, mas não encontrou nada. Foi nesse momento que ele descobriu Fischer, e a raiva em seu coração imediatamente explodiu. Ele emboscou Fischer sem hesitação, um feitiço abrasador atingindo as costas de Fischer, fazendo Fischer rolar várias vezes no chão antes de parar. Seu cão de Sirius, antes que seu mestre reviva, deixe-me cobrar alguns juros de você primeiro. Rodolphus olhou ferozmente para Fischer, como se olhasse para um homem morto. Ele não se arriscaria a matar Fischer, nem possivelmente lançaria uma maldição imperdoável, mas Rodolphus estava confiante em dar uma lição neste pirralho. Um campeão de Belch Batons? Fischer franziu a testa com força. Ele não entendia muito bem o que Rodolphus estava dizendo. Ao contrário de Cassandra, Fischer não sabia que a pessoa à sua frente era um comensal da morte. Ele era como Cedrico, excelente mas inocente, apenas um representante de um bom aluno. Talvez ele seguisse os passos de Sirius no futuro, mas por enquanto ele era apenas um estudante comum. No entanto, uma coisa de que Fischer tinha muita clareza era que a pessoa à sua frente estava insultando seu professor, e apenas isso era algo que Fischer achava difícil de tolerar. Você ousa insultar o professor Sirius? Ele ignorou a dor latejante em suas costas, olhando furioso para Rodolphus com a varinha apertada com mais força na mão. Pela honra da família Fischer de 12 aurores, eu o desafio para um duelo. No entanto, antes que ele pudesse terminar de falar, um feitiço voou pelas pontas douradas de seu cabelo perto da orelha e então, um monstro enorme esmagou os arbustos rochosos, avançando como um trem. Uma figura dourada, fluida e bela, pisando no enorme farosutil, com sua varinha disparando feitiços como uma metralhadora. Vorley? A voz de Fischer até mudou de tom de surpresa. Cassandra ergueu seu queixo delicado e pequeno e declarou em voz alta. Fischer, que era esta? Ainda duelando? O que vem a seguir deve ser uma surra em grupo por justiça. Capítulo 207. Isso não é uma competição, mas um clamor de Clarinche antes da guerra.
Cassandra estava de pé sobre a trás no arrepiante gigante, cujas escamas rugosas pareciam entulhos afiados e protuberantes. O vento úmido da selva varria seus cachos dourados, fazendo-a parecer uma valquíria. A filha de vôlei? Rodolfus assustou-se com a aparição repentina de Cassandra e com a única trás no arrepiante. Ele rolou pelo chão, esquivando-se dos ataques densos de Cassandra, e contra-atacou com um feitiço escudo que atingiu as escamas da criatura, maiores que a palma de uma mão humana. Embora Rodolfus não acreditasse que Cassandra tivesse matado Rabastan, vê-la apenas alimentou sua raiva. Rabastan havia se separado dele especificamente para lidar com Cassandra, e agora Cassandra estava parada aqui perfeitamente bem, enquanto o destino de seu irmão era desconhecido. Esse contraste tornava ainda mais difícil para ele se acalmar. Além disso, ele não ousara buscar vingança contra Cyrus pelo seu irmão. Desde o início, ele havia fixado seus olhos em Cassandra e Fisher. Agora que Cassandra e Fisher se encontraram, a intenção assassina de Rodolfus intensificou-se. Vôlei? Como você chegou aqui? Fisher olhou para a cobra enorme. As 3 cabeças da trás no arrepiante agitaram simultaneamente suas línguas escarlates, e seus olhos de cobra aterradores esquadrinharam ao redor, como se tratassem todos como presas. Esta foi a primeira vez que Fisher viu uma trás no arrepiante tão massiva. Ele se sentia como um coelho que poderia ser engolido inteiro diante desta cobra. Devido ao medo, ele não se aproximou de Cassandra precipitadamente, mas manteve uma certa distância, olhando cautelosamente para Rodolfus junto com ela. A dor do ferimento em suas costas tornou-se mais intensa. Apenas aconteceu de eu encontrar você, disse Cassandra casualmente. Ela não era particularmente familiarizada com Fisher e não tinha intenção de revelar informações sobre os comensais da morte. Embora Fisher fosse um talento promissor, ele ainda não era um seguidor de Cyrus. Tudo bem, vamos derrubá-lo juntos. Cassandra preparou-se para a batalha. Ninguém mais presente percebeu que quando ela disse derrubá-lo, ela realmente pretendia matar Rodolfus. Desde que o Cálice de Fogo selecionou os campeões, Cassandra não se concentrou na competição em si. Ela sabia muito bem que não seria a protagonista desta competição, nem pretendia usar o torneio tribruxo para se exibir. Seu único propósito era ajudar Cyrus de alguma pequena forma. Embora não conhecesse o plano dos comensais da morte, eliminá-lo certamente não seria errado. Ela saltou agilmente das costas da trás no arrepiante, apontou sua varinha, e a criatura colossal imediatamente retorceu seu corpo semelhante a um vagão de trem, pressionando em direção a Rodolfus. Uma trás no arrepiante de cerca de 2 metros de comprimento é perigosa o suficiente para ser classificada como 4x. Essa criatura, mesmo que não fosse tão forte quanto um dragão, possuía um poder considerável. A trás no arrepiante claramente investiu contra Rodolfus como se ele fosse comida, sua cabeça com presas do lado direito atacando como um relâmpago. Rodolfus rolou pelo chão sem hesitação, esquivando-se do ataque, então mirou um feitiço na cabeça esquerda, lançando um feitiço de conjuntivite. Embora massiva, a resistência mágica da trás no arrepiante não podia se comparar à de um dragão, e seus olhos eram igualmente vulneráveis. Ela já havia sofrido nas mãos de Cedrico antes de encontrar Cassandra, e se fosse atingida pelo feitiço de Rodolfus novamente, poderia realmente perder um olho. A cabeça do meio, que se deleitava em glória e esplendor, fechou imediatamente os olhos, virando a cabeça para proteger a esquerda do feitiço. Então balançou sua cauda poderosa, varrendo-a em direção a Rodolfus como um chicote. Snap! Foi como se até o ar fosse rasgado. Fisher assistia com o coração acelerado. Só então ele ousou se aproximar de Cassandra, observando de longe enquanto o monstro gigante avançava pela selva. Os grossos pinheiros eram quebrados pela cauda da trás no arrepiante, mas não caíam imediatamente, ficando inclinados, apoiados pelos galhos e folhas das árvores vizinhas. Onde você encontrou uma criatura tão grande? Ele perguntou atônito. Apenas aconteceu de eu tropeçar nela. Cassandra não explicou muito. Ela de fato encontrou atrás no arrepiante por coincidência, mas domá-la exigiu algum esforço. Uma criatura mágica tão poderosa não era fácil para ela lidar, mas Cyrus sempre tinha métodos especiais para cobras. A marca de magia antiga que Cyrus deixou no braço dela não era apenas uma decoração bonita, continha a magia de Cyrus. E convenientemente, Cyrus era tanto um ofidioglota quanto portava uma varinha de madeira de cobra. A magia da ofidioglossia parecia tornar-se ainda mais poderosa sob o aprimoramento da magia antiga. Cassandra usou este método para acomodar esta trás no arrepiante especial. Não se preocupe com isso, vamos agir também. Cassandra ergueu elegantemente sua varinha e lançou um feitiço em Rodolfus, que estava sendo perseguido pela criatura. Rodolfus não estava particularmente desgrenhado. O tamanho grande tinha suas vantagens e o tamanho pequeno tinha seus benefícios. Para trás no arrepiante, Rodolfus era como uma savelha escorregadia, impossível de capturar. Além disso, as fraquezas da criatura eram óbvias demais. Contanto que ele as visasse, derrotá-la era apenas uma questão de tempo para ele. Ele esquivava-se cautelosamente dos ataques enquanto lançava uma ofensiva contra a cabeça que tomava as decisões. Cassandra, é claro, não o deixaria fazer o que queria. Naquele instante, ela e Fisher juntaram-se simultaneamente à batalha. Cassandra e Fisher usaram o corpo massivo da trás no arrepiante como cobertura, avançando firmemente a luz brilhante de seus feitiços cruzando o céu como fogos de artifício. Comparada ao estilo de ataque direto de Fisher, Cassandra era muito mais cruel. Cada feitiço que ela lançava era de artes das trevas, cada um atingindo a cabeça ou o coração de Rodolfus ou um feitiço de corte, ou usando uma barragem de lanças e espadas para perfurar o corpo dele. Exceto pelas maldições imperdoáveis, Cassandra usou todos os meios possíveis. A outra pessoa que desejava poder lançar a maldição Avada Kedavra era o próprio Rodolfus. Sua habilidade era de fato boa, mas ele não conseguia resistir ao cerco de 3 cabeças e 2 varinhas. Muitas vezes, ele nem tinha tempo para se preocupar com os feitiços menos letais de Fisher. Esta foi quase a batalha mais feroz. Cassandra e Fisher pressionavam para frente, e atrás no arrepiante bloqueava as rotas de fuga de Rodolfus pela frente e por trás. Rodolfus chegou a pensar em fugir, mas rapidamente descobriu, para sua surpresa, que aquela pequena área havia sido submetida a um feitiço anti-aparatação. Eu estava pronta para você. Cassandra lançou subitamente um incêndio seus lábios, tingidos com um batom verde claro, curvando-se levemente.
Ela havia se preparado antes de sair correndo. Embora o feitiço tivesse sido lançado com pressa e seu alcance não fosse muito grande, isso não era um problema. Ela vinha encurralando Rodolfus ritmicamente dentro desta área. O suor escorria da testa de Rodolfus. Sua aparatação falhou, mas os efeitos colaterais da aparatação não se dissiparam imediatamente. Maldição de explosão. Sua mente ficou brevemente desorientada por um momento, e naquele exato instante, o feitiço de Fischer o atingiu primeiro. O braço esquerdo de Rodolfus foi instantaneamente explodido em pedaços sangrentos. Ele voou de lado, rolando várias vezes no chão em um estado lamentável, levantando a cabeça ferozmente como um lobo ferido. Infelizmente, o que encontrou seu olhar não foi uma presa fraca, mas uma cobra venenosa, feroz e bela. Cassandra, exatamente como fizera com Rabastan, lançou um feitiço de corte, uma lâmina invisível cortando em direção ao coração de Rodolfus. As pupilas de Rodolfus refletiram as lâminas densas. O ar parecia estar segmentado em vários pedaços, e naquele instante, suas pupilas pareceram ser perfuradas por lâminas afiadas. Tudo, um braço sangrento caiu do ar, atingindo o chão. Era o braço esquerdo de Rodolfus. Não havia carne boa restando nele, em vez disso, era como carne moída cortada por um moedor, espalhando-se como lama no chão. Apenas os ossos brancos e nítidos permaneceram relativamente intactos. Fischer sentiu náuseas, mas não ousou se abaixar. Porque embora o rosto de Rodolfus estivesse branco como de um inferi, seus olhos ferozes permaneciam fixos neles, recusando-se a desviar. Você deslocou seu corpo para a direita no instante em que o feitiço atingiu seu coração? Cassandra franziu a testa. Você é mais esperto que o outro. Ele foi atingido diretamente no peito pelo meu feitiço. O outro, Rodolfus pareceu esquecer a dor naquele momento. As veias em sua testa saltaram, e ele rugiu para Cassandra como um demônio. Você matou meu irmão. Aquele era seu irmão? Cassandra também ficou um pouco surpresa, mas não teria empatia por um comensal da morte. Que maravilha! Eu estava preocupada que ele tivesse morrido sozinho e sua família ficasse triste. Agora que eu matar você também, a família inteira estará reunida. Se Rodolfus não estivesse consumido pelo ódio naquele momento, ele realmente teria querido perguntar a Cassandra quem era o verdadeiro comensal da morte. Mas ele não conseguia falar. Tudo o que ele queria naquele momento era despedaçar Cassandra. Se fosse Cyrus, ele poderia ter questionado Rodolfus sobre como ele não pensara neste dia quando torturava e matava outros bruxos. Mas Cassandra simplesmente ergueu sua varinha friamente e, sob o olhar atônito de Fischer, apontou-a para Rodolfus. Você matou alguém? Fischer olhou para ela fixamente. Você quer matar outro? O que tem de errado? Cassandra retrucou. O que tem de errado? Fischer aumentou o tom de voz absurdamente. Ele parou na frente de Cassandra, tentando impedir que a bela aluna transferida cometesse um erro mais grave. Mas Cassandra o empurrou sem hesitação. Eu não pedi para você fazer nada. Apenas fique de lado e assista. Você enlouqueceu? Isso é apenas uma competição. Você vai nos fazer ser desclassificados. Você não entende, Fischer. Os olhos verdes de Cassandra fixaram-se nele, seu olhar como se estivesse vendo uma criança ingênua e inocente. O quê? Você acha que o colapso de Nurmengard foi um acidente? Não ouviu sobre as coisas que aconteceram no mundo bruxo britânico nestes últimos anos? Cassandra debochou. Você realmente precisa crescer, Fischer. Isso nunca foi apenas uma competição. É um embate de poder. Cassandra falou lentamente em meio ao olhar atônito de Fischer. Você acha que a superfície do lago está calma, mas as correntes subterrâneas já estão furiosas. Naquele instante, muitas coisas passaram pela mente de Fischer. Muitas coisas que ele nunca havia pensado antes subitamente iluminadas como lampejos passageiros de inspiração. Ele entendeu. A cena aparentemente pacífica de agora era apenas a calmaria antes da tempestade e talvez, apenas um estrondo de trovão fosse necessário para despedaçar esta ilusão. O resultado do cálice de fogo era o próprio relâmpago. Ele deu um passo para o lado. Agora não havia mais qualquer obstáculo entre Cassandra e Rodolfus. No campo de quadribol, mais de 1000 espectadores assistiam nervosamente enquanto Cassandra, que já havia matado alguém, erguia mais uma vez sua varinha para o campeão de Belch Batons, que estava ajoelhado no chão com apenas uma mão, parecendo ter perdido a capacidade de resistir. Na realidade, a maioria das pessoas ficou enojada com o ataque surpresa inicial de Rodolfus contra Fischer e tinha uma má impressão dele, mas, neste momento, a maioria das pessoas, por um acordo comum, começou a se preocupar por ele. Ela não deveria ser tão extravagante, disse Hermione franzindo a testa. Sabendo que o inimigo era um comensal da morte, Hermione não se opunha a Cassandra matá-lo, mas fazê-lo na frente de mais de 1000 pessoas não era algo bom para Cassandra. Talvez ela não se importe. Quero dizer, ela é tão legal, disse Rony com inveja. Na família Weasley, matar um comensal da morte era uma honra digna de ser escrita na árvore genealógica. Enquanto isso, na mesa dos juízes, os professores estavam em pânico total. O rosto de McGonagall estava pálido e ela estava muito agitada. Ela deve ser impedida imediatamente caso contrário. A competição continua. Barto a interrompeu. O quê? McGonagall parecia surpresa e irritada. Você sabe o que está dizendo, Madame Maxime? Ela caminhou até Barto, furiosa, questionando-o com um olhar de incredulidade. É a vida do seu aluno. Historicamente, o torneio tribruxo sempre foi uma atividade perigosa. Antes de virem para Hogwarts, eles estavam preparados para fazer sacrifícios, disse Barto com um rosto severo. Ele olhou para McGonagall, parecendo completamente indiferente às vidas dos irmãos Lestrange. Madame McGonagall, eu acho que uma vez que o torneio tribruxo foi realizado novamente, baixas não devem ser um motivo para interrompê-lo. Isso não é apenas uma competição ou, melhor dizendo, você acha que isso é brincar de casinha? Bem, imagino que eles ficarão muito satisfeitos em conhecer uma diretora como você. Provocada pelo sarcasmo de Barto, McGonagall ficou um tanto irritada. Ela voltou para o seu lugar sem olhar para trás, como se jurasse nunca mais dizer uma palavra gentil para os bruxos de Belch Batons. E na Floresta Proibida, Rodolfus não abandonou imediatamente a esperança de sobrevivência. Um bruxo, contanto que ainda segurasse sua varinha, não poderia ser considerado derrotado. Exatamente como agora, Rodolfus acendeu freneticamente o fogo maldito do inferno. O fogo maldito começou a queimar. Capítulo 208. O fogo maldito começou a queimar. Rodolfus claramente havia ido com tudo. Ele tinha a habilidade de controlar o fogo maldito, mas, neste momento, ele não tinha a menor intenção de controlar as chamas. Conforme as labaredas se espalhavam, ele parecia um demônio que retornará do inferno em busca de vingança. Morra comigo! Rodolfus soltou uma risada aterrorizante em meio ao fogo, suas pupilas refletindo o brilho das chamas e o calor escaldante castigando sua pele, fazendo com que ele parecesse coberto de rachaduras. Na realidade, Rodolfus parecia mesmo estar prestes a se despedaçar.
Após mais de uma década em Azkaban, ele acabará de testemunhar o fracasso de Lord Voldemort mais uma vez, embora ainda trabalhasse entre os comensais da morte. Seu coração há muito fora sobrecarregado. A traição de Bellatrix, a morte de Rabastan, tudo isso quase se tornou a gota d'água que o quebrou. Embora fosse um comensal da morte, ele não era indiferente a tudo. Pelo menos a honra da família sempre tivera grande importância no coração de Rodolphus, mas agora, Lestrange era quase uma piada. Sendo esse o caso, era melhor deixar que tudo se transformasse em cinzas no fogo maldito, levando seus inimigos diante dele, junto com sua própria vida, para a presença da morte, deixando que a morte fosse o julgamento final. Ele enlouqueceu de vez. McGonagall olhava fixamente para a tela, e ela não era a única ansiosa com isso. Uma vez que o fogo maldito saísse de controle, o dano causado seria imensurável. Sem mencionar a própria Floresta Proibida, havia 4 vidas de competidores ali. Os mais inocentes eram naturalmente Fischer e Krum. A estrela do quadribol havia acordado após ser derrotado, mas ainda estava suspenso no ar, incapaz de se libertar, e sua varinha ainda estava na mão de Fischer. Fischer não esquecera, mas a situação atual tornava impossível se preocupar com tantas coisas. Ele e Cassandra estavam completamente cercados pelas chamas, olhando para Rodolphus através do fogo. A temperatura escaldante tornava difícil respirar, e até Cassandra perderá sua antiga elegância, com o suor transformando seu longo cabelo dourado em mechas grudadas firmemente à testa. Hahaha, Rodolphus riu neste momento, como se não se importasse nem um pouco com a própria vida. Além da fumaça quente e densa em seu peito, havia apenas o prazer da vingança. Que ridículo, vocês cavaram suas próprias covas. Ele estava naturalmente se referindo ao feitiço de anti-aparatação de Cassandra. Esse feitiço fora originalmente para evitar que Rodolphus escapasse, mas agora se tornará uma gaiola que prendia a própria Cassandra no mar de fogo. O que devemos fazer? Fischer perguntou ansiosamente. Dê um jeito você mesmo, não dependa de mim para tudo, não sou sua mãe, disse Cassandra irritada. Não era que ela ainda estivesse com disposição para piadas, ela estava apenas um pouco incomodada. Ela pensara que Rodolphus pudesse lançar a maldição Avada Kedavra, e se fosse o caso, a desclassificação dele da competição seria certeira. Mas Cassandra jamais imaginara que Rodolphus seria tão ousado a ponto de buscar diretamente a destruição mútua com ela. Nas chamas, seus olhos, tão verdes quanto a água de um poço profundo, estreitaram-se. Talvez apenas o fogo maldito, que levava à destruição mútua, permitiria que Rodolphus destruísse as evidências de ser um comensal da morte após matar alguém, e também destruísse os corpos. Cassandra ainda estava pensando no que fazer quando as chamas já os haviam cercado. As labaredas surgiam altas como uma cobra atacando, e o fogo avançava como presas. Cassandra imediatamente acenou sua varinha para estilhaçar aquele fluxo de chama, mas a propagação do fogo não era algo que ela pudesse parar. Ela e Fischer repeliam constantemente as chamas, seus passos recuando, mas atrás deles também havia um mar de fogo infinito. Eles se afastavam cada vez mais de Rodolphus, o instigador. Quando Cassandra olhou novamente, a figura patética de Rodolphus havia desaparecido completamente no fogo. Fischer! Cassandra gritou alto. Embora Fischer estivesse logo ao seu lado, o som imenso das chamas queimando e o estrondo das grandes árvores de cedro desabando no fogo abafavam sua voz como um dilúvio. Felizmente, Fischer ainda a ouviu. O homem íntegro resgatou laboriosamente Krum da árvore. Krum quase fora engolido pelas chamas. Agora ele parecia um pouco atordoado, segurando sua varinha e parado tolamente atrás de Cassandra e Fischer, sem saber o que fazer. Tanto ele quanto Fischer depositaram todas as suas esperanças em Cassandra, esperando que ela desse as ordens. Você tem algum jeito bom para nos impedir de morrer? Fischer perguntou em voz alta. Enfim, suas varinhas no chão. Cassandra segurava sua varinha no alto. Ela até ficou na ponta dos pés, seu corpo esguio formando um arco belo. Sob a luz do fogo, ela parecia um salgueiro balançando. Krum não falava inglês muito bem, mas conseguia entender por alto quando falavam. Ele e Fischer compreenderam a intenção de Cassandra. Os três ficaram de costas um para o outro como um triângulo, formando um círculo. No momento seguinte, feitiço de paralisia. Cassandra agachou-se de repente, seu cabelo dourado fluindo para trás devido à inércia, e sua varinha mergulhou no chão. Feitiço de paralisia. Feitiço de paralisia. A partir do ponto onde suas 3 varinhas perfuraram o solo, uma cortina dourada se espalhou, conectando-se gradualmente, e a cortina tornou-se uma barreira enorme, bloqueando as chamas do lado de fora. Isso controlou temporariamente o fogo, mas o poder mágico deles não era suficiente para aplacar o fogo maldito. Quando a força deles se esgotasse, eles ainda poderiam ser incapazes de escapar no final. E agora? Fischer perguntou ansiosamente de novo. Espere para morrer, Cassandra revirou os olhos. Ela estava agora em um impasse. Para bloquear o fogo maldito, ela só podia manter sua varinha fincada no chão, mas isso era apenas esperar pela morte. No entanto, se ela quisesse tentar algo mais, teria que puxar sua varinha, e então as chamas encontrariam imediatamente uma saída e avançariam, queimando os 3 até a morte. Ela olhou para fora do círculo de segurança. O fogo estava ficando cada vez mais forte. As chamas incontroláveis queimavam até o topo das árvores. As agulhas exuberantes cintilavam como estalos de fogo brilhantes e fluorescentes, depois caíam como chuva em uma cascata ardente. A sombra do farossubo gigante havia desaparecido. Cassandra não sabia se ele havia escapado ou se fora consumido pelo mar de fogo. Quanto a Rodolphus, aquele sujeito patético provavelmente já havia se tornado um fiapo de cinza flutuando no mar de fogo. Nós estamos mortos também, disse Krum em búlgaro. Ele parecia muito pessimista. Eu tenho um último jeito. Cassandra estendeu a mão para limpar o suor contínuo de sua testa, depois tirou sua veste pesada. Ela usava uma saia plissada até o tornozelo por baixo da veste, com uma camisa branca sobre um suéter sem mangas na parte superior do corpo, com o peito proeminente. Cassandra enrolou a manga sob os olhares confusos de Krum e Fischer, revelando seu braço esquerdo alvo. Na parte interna de sua mão esquerda, uma marca espiral cinza se enrolava como um fiapo de fumaça. O que é isso? Magia antiga, disse Cassandra sem olhar para trás. Fischer, quando eu puxar minha varinha do chão, vocês dois lancem imediatamente feitiços de proteção. Vocês devem manter o fogo maldito fora, disse ela com voz grave. Seu olhar nunca estivera tão sério quanto neste momento. Eles tinham apenas um tempo muito curto para agir. Tinham que tampar imediatamente a brecha na barreira protetora no momento em que o contrafeitiço geral desaparecesse. Um segundo de atraso e todos morreriam. Por outro lado, Cassandra não podia garantir que seu método funcionaria. Então vamos tentar. Krum assentiu vigorosamente.
Como jogador de quadribol não lhe faltava coragem. Certo, Fischer também assentiu seriamente. Ele segurou sua varinha com força, como se estivesse prestes a sacá-la a qualquer momento. Cassandra segurava sua varinha com a mão que portava a marca e com a mão direita, agarrou seu braço esquerdo, pressionando o polegar sobre a marca de magia antiga. A marca pareceu ganhar vida. A magia da magia antiga começou a fluir. Era como um fiapo de fumaça, ou uma gota de tinta caindo em água límpida, espalhando-se pelo corpo de Cassandra e em um instante, fundindo-se com sua magia original dentro dela. Neste momento, Cassandra sentiu um poder incomum fluindo por seu corpo. Suas pupilas esmeralda pareceram tingir-se de ouro naquele instante. Ela soltou um suspiro profundo. Preparem-se. Os corações de Krum e Fischer pularam imediatamente para a garganta. Então, Cassandra foi a primeira a puxar sua varinha. Em um piscar de olhos, o fogo maldito, como uma torrente, encontrou uma saída frágil, avançando em direção a Cassandra como lava jorrando. O calor escaldante das chamas quase tornou seu cabelo quebradiço e encaracolado. Feitiço de proteção. Felizmente, Fischer e Krum não cometeram um erro. Eles deram a Cassandra sua total confiança sem hesitação. Fischer abandonou-se completamente, e o feitiço de proteção protegeu quase apenas Cassandra sozinha. Se o feitiço de Krum não estivesse funcionando, o próprio Fischer provavelmente teria morrido. Agora eles eram como duas bolhas frágeis no oceano, passíveis de serem esmagadas pelas chamas semelhantes ao mar a qualquer momento. Cassandra, no entanto, segurava sua varinha no alto, como se segurasse o cetro de um deus. Separação de chamas. Em um instante, o mar de fogo se partiu e um caminho estreito e chamuscado abriu-se nas chamas. As labaredas surgiam como se encontrassem uma parede, mas não conseguiam engoli-lo, como se estivessem queimando especificamente para este caminho. Krum e Fischer ficaram boquiabertos, mas Cassandra sabia muito bem que o feitiço de separação não duraria muito. Embora fosse um feitiço lançado contando com os vestígios de magia antiga deixados por Cyrus na marca, seu poder ainda dependia da habilidade da conjuradora. Depressa, ela gritou, correndo rapidamente sem olhar para trás. Isso deixou MC Gonagal e outros que discutiam como resgatá-los no campo de quadribol atônitos. O perigo do fogo maldito era algo com o qual todos tinham que ser extremamente cuidadosos, e extinguir o fogo maldito não era uma tarefa simples. Mas o desempenho de Cassandra foi muito além das expectativas deles. Se ela não fosse tão feroz, os resultados dela provavelmente seriam muito bons, disse Lupin, que viera assistir como parente de um campeão, lamentando para Sirius. O problema agora é como apagar o fogo, disse Sirius seriamente. O fogo maldito ainda não fora extinto, e se continuasse a se espalhar, mais cedo ou mais tarde engoliria toda a floresta proibida. Acho que Dumbledore notará o fogo muito em breve. Lupin estava certo, exceto que a pessoa que chegou não foi Dumbledore, mas Cyrus. Não muito tempo depois de os três escaparem das chamas, Cyrus chegou montado em um dragão. Ele sentirá Cassandra usar a magia da marca e for atraído por isso, e aconteceu de ver os três escapando das labaredas. No entanto, ele não os perseguiu. Em vez disso, resgatou o Farosubo moribundo das chamas e então aplacou fogo. Cassandra é bastante formidável. Ela matou 2 comensais da morte. Barto Crouch Jr. deve estar furioso, Cyrus riu baixinho. 2 comensais da morte não significavam nada para ele. Como formigas, suas mortes eram insignificantes. No entanto, usá-los para treinar as habilidades de Cassandra foi um fim adequado para eles. Devido à sua alta resistência mágica, o Farosubo não fora queimado até a morte pelo fogo maldito, mas sofrerá muito. Ele contorcia o corpo dolorosamente e o cheiro de carne de cobra emanava dele. Claramente uma grande parte dele fora cozida pelas chamas. As 2 cabeças menos inteligentes, a do meio e a da direita, suportavam a dor enquanto ainda eram incapazes de resistir a se virar, aparentemente pretendendo provar a si mesmas. Se o feitiço de separação de Cassandra fora suficiente para impressionar, a extinção casual do incêndio massivo por Cyrus foi ainda mais incrível. Ele permaneceu com o dragão na terra arrasada, onde os outrora robustos cedros foram reduzidos a tocos de carvão curtos e retorcidos, e uma fumaça cinza subia do chão. É hora de a primeira tarefa terminar agora. 2 comensais da morte estavam mortos, e Cyrus havia reunido a maior parte das informações de que precisava. Ele olhou para a linha de chegada, e os chifres longos Romeno entendeu imediatamente, voando em direção ao destino. Esperando na linha de chegada estavam várias chaves de portal. Ao tocá-las, a pessoa poderia ser transportada imediatamente para o campo de quadribol. Cyrus olhou para as 12 chaves, algumas das quais claramente não seriam mais usadas. Todos observavam Cyrus se aproximar da linha de chegada. Eles haviam acabado de sair de uma luta de vida ou morte tensa e emocionante, e agora prendiam a respiração, prontos para torcer pelo primeiro campeão a chegar à linha de chegada, embora este campeão não fosse o Dumbledore que haviam imaginado. Falando de Dumbledore, ele estava se divertindo muito, agindo como se fosse realmente um campeão participando da competição, procurando ativamente por pistas para a segunda tarefa e insistindo em caminhar. Foi por isso que seu progresso ficou atrás de todos os outros. Ele ainda nem chegará à metade da Floresta Proibida. Participar do torneio Tribruxo com mais de 100 anos era uma experiência nova para ele, especialmente porque a competição não era inteiramente desprovida de diversão e desafios. Afinal, no final, Cyrus e Grindelwald estavam ambos esperando por um duelo. Em última análise, Dumbledore também era um velho leão. Ele ansiava por vitalidade e aventura. Plat. No campo de quadribol vazio, o loiro platinado Cyrus estava sob a luz do sol. Em um instante, mais de 1000 pessoas vibraram alegremente. Elas se levantaram, erguendo as mãos em exultação. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 209. Senhor Cyrus. Enquanto eu estiver aqui, meus alunos não sofrerão. O Senhor Cyrus estava no centro do campo de quadribol, parecendo tão majestoso quanto um general triunfante sob a luz dourada do sol. Mais de 1000 pessoas o aplaudiram em uníssono. Na verdade, o Senhor Cyrus era muito popular entre os jovens bruxos de Hogwarts. Embora ele tivesse causado os ataques da Câmara Secreta, no final, poucas pessoas foram realmente feridas, e ele salvou Harry várias vezes e participou do encontro do ano passado. Então os jovens bruxos não eram particularmente estranhos a ele. Além disso, Harry frequentemente espalhava histórias sobre o Senhor Cyrus. Embora a maioria das pessoas as ouvisse como meros contos e ninguém estivesse disposto a acreditar
acreditar que Lord Voldemort realmente ressuscitou. Isso ainda rendeu ao Sr. Cyrus uma popularidade considerável. É claro que havia naturalmente aqueles que ficaram descontentes com isso. Umbridge, que fora humilhada por Bella nas arquibancadas, detestava intensamente o Sr. Cyrus. Seu rosto bonito era de certa forma uma afronta para ela, já que ele era meramente um criminoso que escapara de uma prisão do Ministério da Magia, e ele deveria ser feio. E Barty Crouch Jr., seu olhar frio demorava-se no Sr. Cyrus de longe. 2 comensais da morte haviam sido mortos, e ambos eram tenentes poderosos do Lorde das Trevas. Então era impossível para ele não estar zangado. No entanto, ele não fez nenhum movimento imediato, optando em vez disso por aguardar silenciosamente o fim do torneio. Essa espera estendeu-se do meio-dia até a noite, período durante o qual o Sr. Cyrus foi calmamente ao salão principal para almoçar. Não foi até que o contorno do sol encontrasse completamente o horizonte que o último campeão a passar no teste atingiu o fim da Floresta Proibida e retornou a Hogwarts. O último campeão, como esperado, foi Dumbledore. O velho parecia ter começado sua caminhada pela manhã e retornado para casa apenas à noite. Na verdade, além do Sr. Cyrus, Dumbledore e Grindelwald, não restavam muitos campeões. Cassandra, após matar 2 comensais da morte e eliminar Harry, não ficou ociosa. Ela imediatamente nocauteou Krum, que lutara ao lado dela. Então ela foi diretamente para a linha de chegada e montou uma emboscada ali. O outro campeão de Durmstrang também foi infelizmente vítima e acabou eliminado por ela. Fleur de Belch Batons escapou, chegando à linha de chegada um pouco antes de Cassandra, enquanto Cedrico rompeu o cerco de Cassandra. Depois disso, Fischer retirou-se voluntariamente da competição, e este torneio tribruxo caótico, quase uma farsa, finalmente terminou. Agora, uma Cassandra exausta estava ao lado do Sr. Cyrus. Ela na verdade queria se sentar e descansar, mas sob o olhar de mais de 1000 pessoas. Cassandra não podia mostrar seu lado vulnerável. Ela segurava o suco de abóbora que o Sr. Cyrus lhe dera e tomou um gole para repor as energias. Como foi? Eu me saí muito bem, não foi? Ela dilatou as narinas levemente, erguendo o queixo com orgulho para o Sr. Cyrus. De fato, muito bem. Eu nunca imaginei que você pudesse matar 2 comensais da morte, elogiou o Sr. Cyrus. Ele sabia que Cassandra era muito talentosa, mas não esperava que ela alcançasse tal feito. Neste momento, a pequena bruxa parecia desgrenhada, mas requintada. Havia foligem negra em seu rosto claro. Seu cabelo estava seco e enrolado por ter sido chamuscado pelo calor intenso, e suas roupas estavam cobertas de lama. Mas ninguém pensaria que ela parecia menos do que impressionante neste momento. Pelo contrário, enquanto as últimas brasas do sol escaldante desapareciam, sob o crepúsculo tênue do céu que escurecia, sua aparência desordenada parecia estar oculta, deixando apenas uma radiância deslumbrante sobre seus ombros. Mas acho que não estarei qualificada para a próxima tarefa. Cassandra curvou os lábios triunfante, sem mostrar nenhum sinal de arrependimento. Na história do torneio tribruxo, sou provavelmente a única a desistir por matar gente demais. Cassandra nem havia terminado de falar quando viu tochas se acenderem ao redor do campo de quadribol. Sob o céu noturno azul escuro, apenas a luz das tochas permanecia brilhando e irradiando calor. O Sr. Cyrus colocou seu manto sobre Cassandra, então olhou para um grupo de pessoas que se aproximava ameaçadoramente à distância. Liderando o caminho estava Babajide Akinbad, com Fudge à sua direita, seguido pelos outros juízes. Barty Crouch Jr. estava entre eles. Parabéns por completarem a primeira tarefa, campeões. O rosto de Babajide Akinbad continha pouco sorriso. Imagino que vocês já tenham notado que o número de campeões que passaram no primeiro teste não coincide. Ao ouvir isso, Cedrico e Fleur olharam imediatamente para Babajide Akinbad. Eles haviam notado a ausência de seus companheiros de equipe logo cedo, mas Cedrico vira Harry acenando para ele das arquibancadas assim que chegou ao campo. Então não estava muito preocupado. Apenas Fleur achava tudo muito estranho. De acordo com as regras, seus companheiros de equipe não deveriam ter sido eliminados, mas ela não vira os outros 2 campeões na tela grande. Nem os encontrara no campo de quadribol. Alguns foram eliminados. Babajide Akinbad não havia terminado de falar quando Fleur o interrompeu ansiosamente. Mas os campeões de Belch Batons não podem ser eliminados. Ela falou em francês, que Babajide Akinbad claramente não entendia, mas ele pôde captar rudimentarmente o sentido de suas palavras. Acalme-se, senhorita Delacour, ele disse calmamente. Quanto ao que aconteceu com os 2 campeões de Belch Batons, sinto muito e estou muito triste. Um pensamento terrível surgiu imediatamente na mente de Fleur. Será que aqueles 2 encontraram azaradamente criaturas mágicas difíceis? Durante toda a competição, Fleur quase sempre evitou criaturas mágicas, avançando cautelosamente. Embora isso pudesse não render informações ou pistas, era seguro. Mas ela nunca esperou. Ela ainda estava lamentando por seus 2 colegas de classe quando Umbridge quebrou sua contemplação. A mulher rechonchuda e rosa ignorou o ministro da magia Fudge e Babajide Akinbad, que representava a Confederação Internacional de Bruxos, e foi a primeira a confrontar o Sr. Cyrus e Cassandra. Cassandra Vorey, por causa de suas ações cruéis, nós vamos desqualificá-la da competição. Seu rosto estava pavoroso, seus olhos feios e esbugalhados. Cassandra não ficou nem um pouco surpresa. Ela já estava preparada para isso há muito tempo e agora caminhava à frente decididamente, pretendendo enfrentar seu julgamento. No entanto, ela dera apenas um passo à frente quando uma mão pousou em seu ombro. Cassandra virou-se surpresa, encontrando os olhos dourados e ardentes do Sr. Cyrus. Enquanto eu estiver aqui, não cabe aos meus alunos sofrer. O Sr. Cyrus puxou Cassandra de volta. Fique atrás de mim. Cassandra, que fora uma valquíria feroz na Floresta Proibida momentos atrás, agora parecia se transformar em uma gatinha delicada e adorável, olhando fixamente para as costas do Sr. Cyrus. O Sr. Cyrus parou diante de Umbridge, seus olhos encarando-a friamente de forma direta. Umbridge tremeu instantaneamente, como se estivesse sendo observada por um dragão, sentindo a ameaça de morte naquele instante. Você, o que você quer? A voz de Umbridge era exteriormente feroz, mas interiormente tímida. Seus 2 pés semelhantes a rabanetes tremiam incessantemente, quase incapazes de permanecer diante do Sr. Cyrus. A dignidade emanando das profundezas da alma dele a fazia querer se ajoelhar, mas ela se lembrou de que representava a face do Ministério da Magia. Receio que você não saiba que tipo de pessoa esta sua aluna é, ela. Ela não havia terminado de falar quando o Sr. Cyrus de repente, inesperadamente, desferiu um tapa com as costas da mão nela. Dado o físico do Sr. Cyrus, ele poderia facilmente esmagar os ossos da mão de Lord Voldemort com um movimento casual. Com aquele tapa, metade do rosto de Umbridge foi diretamente arruinado.
A gordura em seu rosto inchou como se tivesse sido picada por um ninho de vespas. Ela voou diagonalmente para trás, esfregando a outra metade do rosto no chão, e 5 ou 6 dentes espalharam-se como grãos de milho branco manchados de sangue. Umbridge não teve reação alguma. Seus 2 membros como rabanetes tiveram um espasmo e ela desmaiou imediatamente. Ninguém reagira àquele tapa. Barto e Dumbledore haviam adivinhado que o Sr. Cyrus poderia não ser facilmente ameaçado, mas ninguém esperava um tapa tão decisivo. E o Sr. Cyrus, que desferira o golpe, agiu como se nada tivesse acontecido, nem sequer olhando para Umbridge. Mas em vez disso agarrou a gravata de Fudge e usou a gravata do terno dele para limpar as mãos. Dar socos nas pessoas é mais satisfatório. O único inconveniente é que suja as mãos. Você não acha, Sr. Cornélio? O Sr. Cyrus disse casualmente a Fudge, seu tom soando familiar com Fudge, mas enviando calafrios pela espinha. Fudge não ousou dizer uma palavra, temendo que o Sr. Cyrus, em um acesso de descontentamento, pudesse enforcá-lo com sua própria gravata. Ele apenas pôde virar a cabeça, olhando para Dumbledore com um olhar suplicante. Dumbledore, é claro, deu um passo à frente sem hesitar, uma visão que fez Grindelwald revirar os olhos. Era apenas Dumbledore, se fosse ele provavelmente nem se daria ao trabalho. Não era que ele temesse o Sr. Cyrus e portanto pudesse apenas mimar Cassandra. Por um lado, ele sentia que meramente matar 2 comensais da morte não era grande coisa para começar. Por outro lado, mesmo que Cassandra tivesse realmente matado um aluno hoje, não caberia a Umbridge intervir. O que ela era, afinal? Ela sequer merecia falar com ele? Mas Dumbledore e Grindelwald eram tipos diferentes de pessoas. Neste momento, ele usou sua mão envelhecida para segurar o pulso do Sr. Cyrus. Então olhou calmamente para o Sr. Cyrus e disse em uma voz gentil: "Tudo bem, Sr. Cyrus, vamos primeiro ouvir o que está acontecendo." Dumbledore afastou o Sr. Cyrus. Ele sentia que a maior diferença entre o Sr. Cyrus e Lord Voldemort era que o Sr. Cyrus era inteiramente acessível, um ponto onde até Grindelwald falhava. A arrogância de Grindelwald era inata, mas o Sr. Cyrus era diferente. Ele estava disposto a ouvir, desde que a pessoa que falasse estivesse disposta a explicar as coisas adequadamente para ele. Babajide Akinbad também deu um suspiro de alívio. Embora fosse altamente respeitado, sua habilidade mágica era muito inferior à de Dumbledore. As 2 trocas entre o Sr. Cyrus e Dumbledore hoje foram suficientes para matá-lo 10 vezes. Sr. Cyrus, devo lhe dizer, Cassandra Voren matou 2 jovens campeões de Belch Batons durante a competição, o que é um ato muito grave. Babajide Akinbad disse severamente. Embora o torneio Tribruxo sempre tenha sido acompanhado de perigo, nunca houve um precedente de campeões matando-os aos outros. Receio que teremos que desqualificar a senhorita Voren. Seu tom era muito sutil, quase um apelo. Mas ninguém sentiu que estava errado nem ninguém pensou que houvesse algo inapropriado em dizer aquilo, mesmo aqueles que estavam descontentes. Vendo a aparência de sapo morto de Umbridge, provavelmente não conseguiriam proferir mais uma palavra. Mas o Sr. Cyrus balançou a cabeça. Eu discordo. Seu olhar encontrou o de Babajide Akinbad diretamente, sem ceder. As regras do torneio Tribruxo não proíbem duelos entre campeões. Cassandra não violou as regras, então desqualificá-la é irracional, disse o Sr. Cyrus. Na verdade, Cassandra não era necessária para as próximas tarefas, então sua retirada imediata não seria algo ruim. No entanto, o Sr. Cyrus poderia aceitar que Cassandra não quisesse participar por conta própria, mas não aceitaria que Cassandra fosse desqualificada. Além disso, quero esclarecer que Cassandra de fato feriu acidentalmente um campeão de Belch Batons durante a competição, mas o outro está bem claro. Morreu nas mãos do fogo maldito que ele não conseguiu controlar, disse o Sr. Cyrus calmamente. Conjurar artes das trevas tão perigosas e ser queimado até a morte é simplesmente culpa dele. Ele estava cercado, é por isso que foi forçado a lançar o fogo maldito. Barto não conseguiu se conter. Ele deu um passo à frente furioso. Que ferimento acidental, autocombustão. Parecia que Cassandra era uma coelhinha branca e inocente. Cercado? O Sr. Cyrus ergueu as sobrancelhas, então olhou ao redor e zombou. Então, posso assumir também que vocês estão me cercando agora? Ele tirou sua varinha sob o olhar aterrorizado de todos, e muitas pessoas ficaram tão assustadas que recuaram diretamente meio passo. Vocês também querem provar o fogo maldito? Ele é absolutamente insano. Este pensamento surgiu na mente de todos. Agora a pressão voltará para Dumbledore. Além de Dumbledore, ninguém mais conseguia suprimir o Sr. Cyrus agora. Grindelwald poderia ser capaz, mas aquele sujeito provavelmente estaria satisfeito se não se unisse ao Sr. Cyrus para lidar com Dumbledore. Dumbledore sentia-se muito angustiado. Ele realmente não esperava que tal incidente ocorresse na primeira tarefa. Matar alguém era de fato sério, mas o Sr. Cyrus estava agora se recusando a ceder. Seus olhos azuis olharam para Cassandra, a bela garota loira que não mostrava sinal de ferocidade, tomando seu suco de abóbora morno com as bochechas inchadas. Isso fez com que Dumbledore tivesse vontade até de ir logo para o salão principal e começar o jantar. Então, ele trocou outro olhar com o Sr. Cyrus, querendo entender a situação completa. Os dois completaram sua comunicação em um instante. Os que foram mortos eram comensais da morte. Neste ponto, Dumbledore entendeu plenamente. Aconteceu que a supostamente fraca e inocente Belch Baton servirá há muito tempo como disfarce para comensais da morte. Não havia mais nada sobre o que hesitar. Eu penso que como as regras anteriores não eram tão explícitas, a qualificação da senhorita Voren não deve ser revogada, disse Dumbledore, vendo o rosto de Barto tornar-se cada vez mais feio. É claro, seria melhor impormos restrições futuras, como proibir o uso de força letal ou o uso de artes das trevas contra outros campeões. Capítulo 210 Cyrus matou Dumbledore? Por que eu tive um sonho desses? O interrogatório terminou sem incidentes, graças à mediação de Dumbledore. Talvez os oficiais do Ministério da Magia tenham visto inicialmente Cyrus como um alvo fácil, porque tanto Fudge quanto Umbridge tinham visto Cyrus sendo detido por Dumbledore, e pensaram que como apenas 1 ou 2 anos haviam se passado, o resultado não teria mudado. Mas na realidade Cyrus, apenas em termos de poder mágico, já poderia estar acima de Dumbledore. O único problema era a varinha das varinhas. Ele não havia se envolvido totalmente em uma luta contra esta varinha, mas quando Harry se tornou seu mestre, até Lord Voldemort perdeu. A única coisa que preocupava Cyrus era se a supostamente invencível varinha das varinhas possuía o poder da morte, permitindo que qualquer pessoa reconhecida como seu mestre fosse invencível ao empunhá-la em batalha. Mas não importa o que acontecesse, o Cyrus atual era diferente de antes. Naquela época, enfrentando Dumbledore, ele pensava em como escapar, mas agora tinha total confiança para derrotá-lo. Que farsa entediante.
Grindelwald já estava cansado da fachada do Ministério da Magia, ele vira muitos regimes mágicos tolos. Mas um tão completamente estúpido quanto o Ministério da Magia britânico era extremamente raro neste mundo. Ele só podia atribuir isso ao fato de Dumbledore proteger esses tolos bem demais. Tanto que esses seres sem cérebro realmente pensavam que poderiam usar o poder secular para prender um Lorde das Trevas. Para ser honesto, para pessoas como Cyrus e ele mesmo, estar disposto a cumprir as regras do jogo ou a lei já era uma gentileza. Se quisessem conquistar o mundo bruxo britânico em um dia seria uma questão simples. Ele bocejou, parecendo um tanto descontente enquanto Cyrus e Dumbledore trocavam olhares. Embora soubesse que Cyrus gostava de garotas, e mesmo que não gostasse, não poderia ser um homem velho de mais de 100 anos. A estrutura franzina de Dumbledore não suportaria a agitação de um homem jovem, mas ele estava apenas descontente. Aquelas duas sobrancelhas brancas tremeram inquietas, e ele inclinou a cabeça, olhando para Dumbledore. Quando vamos jantar, Dumbledore? Já está escuro, e o tempo está frio agora. Por favor, não faça um velho de mais de 100 anos sofrer no vento gelado, está bem? Dumbledore olhou para ele, ou melhor, todos olharam para Grindelwald. Fudge, neste momento, estava até um pouco grato a Grindelwald por quebrar o impasse, para que ele não ficasse tão envergonhado. No entanto, o olhar de Dumbledore era o mais profundo e complexo. Pode ir agora, Sr. Grindelwald. Ele não demonstrou emoção, sua voz revelando uma distância deliberada. Todos os outros, retornem ao salão principal. Severo, leve Umbridge para a ala hospitalar. Snap, parado longe de lado como um morcego escondido na escuridão, ficou atônito por um momento. Ele olhou para Umbridge caída no chão, com um olhar de nojo indisfarçável no rosto. Embora parecesse um grande morcego, ele não era um morcego de verdade e não tinha interesse em sapos. Você pode ajudar Madame Pomfrey a preparar algumas poções para ajudá-la a se recuperar mais rápido. Dumbledore não deu a Snape a chance de recusar e conduziu os outros em direção ao salão principal. Sob o manto da noite, o campo de quadribol ficou apenas com Snape e um sapo berrante e feio. As pessoas do Ministério da Magia não compareceram ao jantar. Depois do que acabará de acontecer, não tinham cara para ficar. O outro grupo que não compareceu ao jantar foi o pessoal de Belos Batons, o que todos podiam entender. Afinal, quem se sentaria alegremente com eles depois que alguém de sua escola morreu? No jantar, o impacto de Cassandra matando brutalmente dois comensais da morte já era evidente. Por onde ela passava, todos os jovens bruxos não podiam deixar de abrir caminho para ela. Até os assentos originalmente ocupados na mesa da Sonserina estavam vazios em um círculo ao seu redor. Ela originalmente atraíra muitos olhares por causa de sua beleza, mas agora ninguém ousava olhar diretamente para ela. Todos tinham medo de que ela de repente pegasse sua varinha e lançasse um feitiço neles. Entrar em conflito com outros poderia resultar em ferimentos, mas se você irritasse esta aqui, ela o enviaria diretamente para o pós-vida. Você está com medo ou não? Cassandra não se importava nem um pouco com isso, pelo contrário, ela até gostava dos olhares temerosos que as pessoas lhe lançavam. Sua postura presunçosa deixou Gina e Hermione um pouco descontentes. Ela é tão impressionante. Rony disse com admiração, se fosse eu provavelmente não saberia mais como ficar em Hogwarts. Ele sonhava em se tornar alguém no centro das atenções, mas estar no centro das atenções como Cassandra estava fora de questão, os olhares estranhos dos outros o esmagariam. No jantar, Harry estava um pouco distraído. Ele virou a cabeça para olhar para Cedrico, que estava sendo aclamado e adorado pelos texugos na mesa da Lufa-Lufa, hesitou por um momento e depois caminhou até lá. Cedrico. Ele chamou, e um garoto sentado ao lado de Cedrico parou, abrindo um espaço para Harry, permitindo que o pequeno Harry se espremesse. Desculpe, fui eliminado um pouco cedo. Harry disse em tom de desculpa, eu estava planejando passar pelos desafios com você. Não se preocupe, Harry, você foi eliminado pela senhorita Cassandra Vorey. Eu também ouvi falar dela, disse Cedrico, olhando com um olhar perigoso e cauteloso para a beleza loira sentada sozinha na mesa da Sonserina. Sentindo um calafrio no coração, felizmente, ela não matou você. Eu também teria caído nessa. Cassandra pareceu sentir algo e virou a cabeça, encontrando o olhar de Cedrico. Cedrico, no entanto, não recuou imediatamente de medo, mas desviou o olhar calmamente. Para ser sincero, inicialmente pensamos que as outras escolas e o torneio tribruxo eram simples demais, disse Cedrico a Harry. Harry concordou profundamente com este ponto. A primeira vez que ouviu falar do torneio tribruxo, pensou que era apenas uma competição comum de intercâmbio entre escolas, mas então Cyrus apareceu. Grindelwald apareceu, e os três bruxos mais fortes entraram diretamente na competição. Depois vieram os comensais da morte. Era óbvio que devia haver muitas conspirações e esquemas envolvidos. Harry vira Lord Voldemort existir em várias formas, Quirrell no primeiro ano, Cyrus erroneamente confundido com Lord Voldemort no segundo ano, Lord Voldemort possuindo o corpo de um duende no terceiro ano e então, retornando dos ossos de seu pai. Embora Lord Voldemort fosse derrotado repetidas vezes, ele nunca poderia ser morto. Quem sabia em que forma ele retornaria desta vez? E você também não foi totalmente inútil. Cedrico disse, batendo no ombro de Harry, seu rosto particularmente corado, aquele centauro na Floresta Proibida, o nome dele é Firenze. E ele até me perguntou se eu te conhecia. Ao ouvir isso, Harry sorriu. Então ele pegou a arma de fogo mágica. Isto é para você. Harry disse, não restam muitas balas, mas você tem uma maneira de fabricá-la sozinho, então isso não é um problema. Espero que possa ajudar na segunda tarefa, ou melhor, você preferiria desistir. Na verdade, Harry desejava muito que Cedrico desistisse da competição. Agora, além dos três Cyrus, os únicos alunos que entraram na segunda tarefa eram três Cedrico, Fleur e a mais terrível dama das trevas, Cassandra. Harry não estava preocupado com Cassandra porque sabia que Cassandra matava comensais da morte, mas Fleur Delacour. Harry olhou secretamente para a mesa da Corvinal, onde vários assentos estavam vazios. Aquela parte vela que sempre irradiava charme, era agora a última campeã de Belos Batons, e ninguém sabia o que ela faria na segunda tarefa, ou mesmo se seria ela mesma participando. Não, eu continuarei a participar. Cedrico balançou a cabeça. Ele parecia mais um bravo grifinório. Não se preocupe comigo, Harry, vou garantir minha própria segurança primeiro. Boa sorte. Harry também assentiu. Ele estava genuinamente feliz por Cedrico.
Houve um intervalo de 2 ou 3 meses entre o fim da primeira tarefa e o início da segunda tarefa. A segunda tarefa seria após as férias de Natal e só começaria quando a primavera chegasse. Durante esse tempo, os campeões e reservas das outras escolas só poderiam assistir às aulas em Hogwarts. Durante este período, Harry não sentiu nenhum clima de torneio tribruxo. Os bruxos do Ministério da Magia e da Confederação Internacional de Bruxos haviam retornado, e tudo parecia ter voltado ao seu estado mais comum, exceto por uma coisa. Eu não entendo. Você foi eliminado. Por que ainda pode não fazer os exames finais? Rony perguntou com um toque de ciúme. Não ter que fazer os exames finais, ele sonhava em receber tal tratamento. Se ao menos eu tivesse sido escolhido como campeão também. Eu seria eliminado na primeira rodada e depois passaria o resto do ano escolar na moleza. Ele bateu na mesa, escrevendo em tarefas mais grossas que seu polegar. Não seja bobo, Harry vai fazer os exames, certo? Hermione disse como se fosse óbvio. Ela não conseguia entender como alguém não iria querer fazer um exame, mas o silêncio de Harry explicou tudo. Isso irritou muito Hermione. Ela bateu o livro na mesa, olhando furiosa para ele, e então os três foram todos expulsos da biblioteca por Madame Pince. No entanto, mesmo assim, Hermione continuou a importunar Harry para fazer os exames, ou pelo menos para não desistir das próximas aulas e estudos, caso contrário, ele provavelmente não tiraria nada deste ano letivo. Você viu como a Cassandra é excelente. Se você desperdiçar tempo assim, aposto que nem Cyrus precisaria de alguém como você como seguidor. Hermione foi com tudo. Só então Harry pegou seu dever de casa e começou a escrever. Isso surpreendeu muito Snape. Ele havia se preparado há muito tempo para Harry usar a desculpa de ser um campeão para não fazer o dever de casa da aula de poções, e até se preparara para zombar de Harry, o campeão eliminado durante a aula. Mas Harry realmente terminou o dever de casa, o que fez com que as milhares de palavras que ele preparara em sua mente ficassem subitamente presas. Esta aula tornou-se uma das poucas em que Harry não foi ridicularizado por Snape, embora, é claro, não se espere que ele diga nada de bom. Normalmente Cyrus costumava ficar na biblioteca de Hogwarts ou em sua carruagem. Ele raramente saía para passear, porque as garotas de Hogwarts sempre se aproximavam dele inadvertidamente, fingindo fazer algo. Além disso, as instalações dentro da carruagem estavam quase completas, e qualquer coisa que não estivesse lá poderia ser conjurada com magia, exceto pelos livros da biblioteca. Esta também era a razão pela qual Cyrus ficava frequentemente na biblioteca. Antes, ele estava focado apenas em navegar pela seção restrita, mas não percebera que havia muitos livros bons na seção não restrita também. Eram principalmente teorias mágicas, mas era possível ganhar muito lendo-os. Algumas conjecturas, o próprio Cyrus podia verificar. Cyrus costumava estar acostumado com muitas garotas espiando constantemente ao seu redor, mas hoje esta garota era um pouco especial. Ele olhou para um canto mal iluminado da estante da biblioteca, onde uma sombra azul flutuou. Você está me observando há muito tempo, a Dama Cinzenta. Cyrus baixou a cabeça, continuando a ler seu livro. A Dama Cinzenta? Helena Ravenclaw, ao ouvir esse título, saiu imediatamente de trás da estante, com o rosto cheio de uma fúria desesperada, como se quisesse despedaçar Cyrus com as próprias mãos. Seu mentiroso! Você me enganou para conseguir o diadema de Ravenclaw, e naquela época você me chamava carinhosamente de Helena. Mas agora, você me chama de a Dama Cinzenta? O fantasma da Corvinal, cujo nome verdadeiro era Helena Ravenclaw, era filha da fundadora da casa. Nesse momento, ela tentou furiosamente alcançar o rosto de Cyrus com suas mãos intangíveis. Primeiramente, quem te enganou foi Tom Riddle e não eu. Nós apenas nos parecemos um pouco. Cyrus ignorou o ataque do fantasma e disse calmamente. Em segundo lugar, o diadema de Ravenclaw que Tom Riddle prometeu recuperar para você, eu posso te dar agora. Ele pegou o diadema de Ravenclaw, que estava completamente esverdeado e irreconhecível em relação à sua aparência original. A Helena, que tagarelava incessantemente, finalmente silenciou, caindo de joelhos no chão e chorando entre as mãos. Está completamente arruinado, porque Lord Voldemort o usou como receptáculo para uma Horcrux. Aquela magia maligna destruiu o diadema de Ravenclaw. Sinto muito, mamãe. Certamente. Cyrus não disse uma única palavra de conforto. Em vez disso, assentiu seriamente. A Ravenclaw mais sábia realmente tem uma filha tão tola quanto você. Cyrus detestava a tolice. E por acaso, Helena era uma completa idiota, e do tipo mais irritante de idiota, uma apaixonada. Não era de surpreender o que uma pessoa assim faria. Tudo bem, de qualquer forma, o diadema de Ravenclaw está de volta. Estando em ruínas ou não, ainda é uma relíquia de Lady Ravenclaw. Você deve guardá-lo bem. Ele se levantou de seu assento. Embora tivesse lançado um feitiço para bloquear o som de antemão, este local já atraíra muitos olhares. Noite. O navio fantasmagórico balançando no Lago Negro perturbou o Capitão Jack. Não, perturbou o sonho de Grindelwald. A cena diante de seus olhos tornou-se primeiro ilusória. As sombras escuras, as cortinas. Tudo desapareceu, substituído por um mundo permeado por uma névoa cinza prateada. Alvo Dumbledore estava diante de seus olhos. Tudo ao redor tornou-se lentamente claro. Esta torre cinza como se fosse um observatório. Este bruxo, por quem ele ansiava dia e noite, segurava sua varinha de frente para ele, exatamente como na cena de 50 anos atrás. Mas Grindelwald não teve tempo de sentir dor, pois uma luz verde já havia brilhado. Avada Kedavra. Então, o corpo sem vida de Alvo Dumbledore caiu diante de seus olhos, e atrás dele, um homem jovem e bonito em vestes verdes de bruxo emergiu da escuridão fria e viscosa. Cyrus. Capítulo 211, o clone do Matago e a rainha do gelo e da neve. Grindelwald acordou de seu sonho. Um olho ainda brilhava prateado na escuridão como uma lua. Ele percebeu imediatamente que este não era um simples pesadelo, mas uma profecia. Apenas acontece que Cyrus vai matar Dumbledore. Ele achou isso um tanto inacreditável. Grindelwald de fato previra uma batalha entre Cyrus e Dumbledore. Era inevitável, mas ele nunca pensou que os dois lutariam até a morte. Era necessário chegar a tal ponto? Ele sentiu de repente seu coração se esvaziar, como se todo seu ser tivesse caído em um abismo sem fim. Ele olhou através da janela da cabine para o fundo escuro do Lago Negro. O barco balançava continuamente nas ondas e
Grindelwald, assim como o barco, sentia-se extremamente inquieto. Como um profeta, ele sabia muito bem que uma profecia verdadeira era difícil de mudar. Era muito possível que tudo que você fizesse, em vez de mudar a profecia, a fizesse se tornar realidade. Exatamente como Lord Voldemort, que escolheu pessoalmente um inimigo capaz de derrotá-lo. Mais de 50 anos atrás, quando Grindelwald viu a cena de uma arma nuclear explodindo, ele nunca pensou em impedir o nascimento daquela arma terrível, porque sabia que era fútil. Mas no momento em que viu a morte de Dumbledore, Grindelwald soube claramente que tinha que fazer algo, mesmo que isso lhe custasse a vida. Ele sentou-se em silêncio em uma cadeira na cabine. Todo o quarto estava muito úmido e abafado, mas ele não se importou nem um pouco. Grindelwald estava completamente imerso em seus pensamentos. Neste momento, uma batida veio subitamente de fora do quarto. Senhor Grindelwald. Era a voz de Vida. Alguém está aqui para visitar. Grindelwald abriu a porta. Vida, um pouco menor do que ele se lembrava de suas memórias distantes, estava parada ali calmamente e atrás dela, um homem de terno apareceu. Olá, Senhor Grindelwald. Barto Crouch Jr. lambeu os lábios. Barto Crouch Jr., representando o Lorde das Trevas, veio buscar sua cooperação. Depois que a primeira tarefa terminou, tudo parecia voltar à paz. Hogwarts estava fervilhando mais uma vez, embora o tempo estivesse ficando cada vez mais frio. E como as partidas de quadribol foram canceladas este ano, havia muito menos pessoas no campo de esportes. No início de dezembro, Hogwarts teve sua primeira nevasca. O Lago Negro já havia começado a congelar, embora o gelo ainda estivesse fino. Em pouco tempo estaria espesso o suficiente para patinação no gelo. Foi por volta dessa época que McGonagall explicou a tradição do torneio Tribruxo em Hogwarts. O baile de Natal. Baile de Natal? Fischer ficou atordoado por um momento, então olhou secretamente para Cassandra, que estava sentada sozinha por perto. No entanto, Cassandra continuou olhando para Cyrus, sem virar a cabeça, então Fischer retirou o olhar timidamente. Esta é uma das tradições do torneio Tribruxo. Durante o Natal, os alunos do quarto ano em diante devem permanecer na escola para comparecer ao baile. Alunos do primeiro, segundo e terceiro ano não podem comparecer. É claro que para nós, não há tal preocupação. Cyrus sorriu levemente, pois eles tinham apenas 10 pessoas no total, e Draco era o mais novo. Sugiro que todos encontrem seus pares para a dança o mais rápido possível, caso contrário terão que entrar sozinhos, ou simplesmente não comparecer ao baile e apenas passar fome. Devo avisar que não haverá comida fornecida em nenhum outro lugar exceto no baile. Mas e se não conseguirmos encontrar um par? Draco perguntou rapidamente. Se não conseguir encontrar um, você pode encontrar outro aluno que também esteja sozinho, Draco. A sociedade é muito aberta agora. Dançar com um garoto não é grande coisa. Mas vocês terão que discutir quem faz o papel da garota no baile. Cyrus disse com um sorriso. Isso instantaneamente fez o rosto de muitos garotos mudar. Se eles soubessem que além de Cassandra, havia apenas uma outra garota entre os campeões que vieram participar de Ilvermorny, eles teriam que se apressar e convidar garotas de outras escolas se não quisessem dançar com garotos. É por isso que sugiro que vocês interajam mais com jovens bruxos de outras escolas. Cyrus riu suavemente. Os tolos ainda estavam hesitando. Os verdadeiramente corajosos já estavam pensando em como melhor convidar um par adequado. Apenas 3 dias após o baile de Natal ser anunciado, muitas garotas no castelo encontraram seus pares. Gina e Hermione ainda estavam esperando. Algumas pessoas as convidaram, mas não eram as que elas tinham em mente. Ele não pode convidar nós duas ao mesmo tempo, você acha? Hermione disse enfaticamente, e tem a dela. Não acho que ela vá desistir tão facilmente também. Talvez para um professor, não precisar de um par para a dança seja aceitável. Gina não ia desistir facilmente, ela revirou os olhos. Você acha que Snape encontraria um par? Claro que não. As duas sussurravam incessantemente na biblioteca, sem notar uma figura grande segurando um livro, escondida atrás de uma estante, observando-a secretamente, ou melhor, observando uma Hermione um tanto desgrenhada. Se ele não nos convidar, o que você acha que devemos fazer? Hermione perguntou. Eu acho que de qualquer forma, não há regra que diga que um par de dança tem que ser um menino e uma menina, ah? Gina surgiu com uma solução em que Hermione não poderia ter pensado, pois exigia um pouco de coragem para quebrar as regras. Do outro lado, Cyrus não se importava muito com um par para a dança, ou melhor, não planejava dançar de forma alguma. Comparado a dançar, ele estava mais curioso se Dumbledore e Grindelwald dançariam uma valsa no baile. Nestes últimos dias ele estivera prestando atenção, querendo ver se Grindelwald reunirá coragem para convidar Dumbledore, mas infelizmente não notara nada. No entanto, sua paciência para fofocas durou apenas alguns dias. Nos dias seguintes, ele retornou ao seu estado original, escondendo-se na carruagem ou simplesmente indo à sala precisa para estudar magia. Isso era muito mais interessante do que dançar. Ele estivera estudando Matago durante este tempo. Estes eram os animais fantásticos que apareceram no Ministério da Magia francês na série de filmes Animais Fantásticos. Eles são inteiramente pretos com olhos muito peculiares que parecem olhos de alienígenas. Eles têm uma habilidade especial, podem se duplicar quando atacados por magia. A habilidade de duplicação do Matago é extremamente rara no mundo da magia, se poderia até dizer única. Depois que eles se duplicam, seu poder mágico individual não enfraquece e seu nível de perigo aumenta exponencialmente. Cyrus está pesquisando atualmente se todos os Matagos após a duplicação compartilham uma única consciência ou se entidades individuais têm consciências independentes. Se ele puder replicar o circuito mágico da linhagem do Matago, então Cyrus poderá ser capaz de criar um feitiço de duplicação. Um Lorde das Trevas já era aterrorizante. Se houvesse 2, 3, dezenas, ele simplesmente não conseguia imaginar. Ele primeiro usou um feitiço de baixa potência no Matago. Este Matago dócil ficou imediatamente enfurecido e rapidamente se dividiu em dois, arrepiando os pelos, baixando os corpos e sibilando para Cyrus. Primeiro, deixe-me ver se os dois Matagos divididos do mesmo terão emoções diferentes. Cyrus não prestou atenção às presas e garras expostas, estendendo a mão diretamente para beliscar a nuca de um Matago e então separando-os. Em seguida, ele continuou a provocar o Matago enquanto colocava comida deliciosa na frente do outro para acalmá-lo. Logo ele descobriu que o Matago que recebeu a comida se acalmou, enquanto o que não recebeu comida parecia ainda mais irritado. Parece que cada um tem sua própria consciência, e as duas consciências podem se comunicar. Cyrus ponderou apertando o queixo.
Parece que a magia de duplicação do Matago é um pouco semelhante a uma combinação do Jutsu Clone de Sombra e o Rinnegan. Como os clones têm suas próprias consciências e podem compartilhar a visão. O Matago que não recebeu a comida deliciosa obviamente sabia que estava sendo tratado injustamente e, portanto, ficou ainda mais irritado. Isso fazia esta magia parecer ainda mais superior. No entanto, replicar este poder e transformá-lo em um feitiço não é uma tarefa fácil. Mesmo Cyrus, que dominou completamente a magia antiga, exigiria experimentação extensiva e tempo para replicar o poder do Matago, especialmente experimentos mágicos cruéis que são essenciais. Alguns dias antes do baile de Natal, Harry e Rony finalmente perceberam a urgência da situação. Harry originalmente não dera muita atenção ao baile, embora tivesse há muito tempo um alvo em mente para convidar, Cho-chan, uma aluna do 5º ano. No entanto, devido à sua lentidão e timidez, Cho-chan já se tornará o par de Cedrico. Vendo seus conhecidos um a um encontrando pares, enquanto ele e Rony ficavam sozinhos, Harry finalmente começou a entrar em pânico. Eu tenho uma ideia. Rony surgiu com uma ideia ruim. Eu vou convidar a Hermione. Harry, você pode convidar a Gina. Isso vai funcionar? Harry estava preocupado. Por que não? Rony retrucou. Nós dois sabemos que elas estão interessadas em Cyrus, mas Cyrus não pode ser o par de todo mundo ao mesmo tempo, pode? Elas têm que encontrar uma maneira de entrar no grande salão, e então terão a chance de dançar com Cyrus, não terão? Quanto a nós, eu não gosto de dançar de qualquer jeito. Rony perdeu o entusiasmo pela dança no momento em que pensou nas vestes a rigor que sua mãe lhe enviará. Honestamente, apenas ter uma companhia para caminhar no tapete vermelho já é um sucesso para nós. Eu só quero comer. Você tem razão. Harry assentiu rigidamente. Ele não era como Rony. Ele ainda estava pensando em Cho-chan. Mas para ver Cho-chan em um vestido, ele primeiro precisava entrar no grande salão. Então, faremos como você disse. Harry e Rony encontraram imediatamente Hermione e Gina. As duas estavam sentadas na sala comunal, com fogo ardendo na lareira. A sala comunal estava quente. Gina estava encolhida no sofá, jogando xadrez com outra garota, e Hermione olhava para baixo para um livro. Ei, Hermione e Gina, precisamos falar com vocês sobre uma coisa. Hermione olhou para cima, depois virou uma página de seu livro. Prossigam. Rony sentou-se solenemente ao lado dela, olhou em seus olhos e disse com um rosto sério. Escute-me, Hermione. Ele fez uma pausa, como se estivesse prestes a revelar algum segredo bombástico. Você é uma garota. Hermione. Não apenas Hermione, mas até mesmo Gina e os outros por perto olharam com rostos atônitos. Você tem uma visão excelente. Hermione ficou tão irritada que fechou o livro com força, levantou-se e atingiu Rony com força na cabeça. Rony, você sempre pensou que Hermione era um menino? Gina revirou os olhos. Ela dorme no dormitório das garotas. Não, eu quero dizer, o baile de Natal, podemos ir juntos. Rony esfregou a cabeça, depois disse com um sorriso brincalhão. Ele não parecia que estava indo a um baile, mas sim unindo-se a alguém para ir ao banheiro, ou pegando carona para comprar mantimentos. Ele provavelmente nunca pensou que Hermione recusaria, mas Hermione, com um rosto sério, recostou-se no sofá e disse casualmente. Não, não, por quê? Se você não for comigo, como vai comparecer ao baile? Você está enganado, Rony. Você acha que Hermione não é popular? Gina retrucou. Ela é. Rony disse como se fosse óbvio, mas provavelmente percebeu que dizer isso era um pouco inadequado, então acrescentou imediatamente. Eu sei com quem vocês duas querem dançar, mas ele não pode convidar várias de vocês ao mesmo tempo, pode? Vocês ainda têm que entrar no grande salão. Você não precisa se preocupar conosco. Hermione lia preguiçosamente seu livro. Na verdade, Krum convidou Hermione há vários dias. Gina acrescentou. Embora Hermione o tenha recusado, acho que até Krum sabia que deveria convidar formalmente uma garota, mas vocês são tão casuais. Só se lembrando de nós quando não tem outras opções. O olhar feroz de Gina fez Rony e Harry se sentirem um pouco incapazes de levantar a cabeça. Harry nem sequer falou, mas já percebera claramente que não tinha chance. Com certeza, depois que Gina terminou de falar, ela imediatamente enterrou a cabeça e continuou jogando xadrez. No entanto, ela não era completamente desalmada e ainda revelou uma informação a Harry. Aquela orgulhosa Cassandra ainda não tem um par para a dança. Você pode tentar com ela. Cassandra, hein? Um rosto belo mas aterrorizante passou pela mente de Harry. Ele agora via Cassandra com um filtro de sangue, e embora soubesse que a pessoa que morreu era um comensal da morte, ele ainda tinha um pouco de medo de Cassandra. O que há para ter medo? Eu também não matei Pettigrew. Gina disse. Isso é diferente. Eu desmaiei naquela hora, eu não vi. Harry ainda conseguia se lembrar da sensação de sangue espirrando em seu rosto. Esqueça, vou encontrar outra pessoa. Ele e Rony se afastaram. Enquanto isso, à beira do Lago Negro, Cassandra, de quem eles estiveram discutindo, sentava-se sozinha em meio aos flocos de neve que caíam. O gelo anteriormente fino do Lago Negro estava agora muito espesso. O navio fantasma de Durmstrang estava metade incrustado profundamente no gelo, não balançando mais, exatamente como o coração de Grindelwald. À medida que a noite caía, Cassandra observava Grindelwald caminhar do gelo negro em direção ao castelo, como se caminhasse em direção a um coração completamente congelado. No convés do grande navio, a diretora de Durmstrang, uma mulher idosa, olhava melancolicamente para suas costas que se afastavam, parecendo decepcionada, mas também como se estivesse acostumada com isso. Cassandra também estava esperando que alguém a convidasse. Ela sabia que muitos bruxos tinham esse pensamento, afinal, ela era de fato bonita, mas aquelas pessoas não ousavam. Elas nem sequer ousavam se aproximar dela, apenas ousando se esconder à distância, espiando com as cabeças baixas. Tais pessoas nem sequer eram dignas de Cassandra olhá-las nos olhos, e era uma sorte que lhes faltasse coragem, caso contrário. Um convite fracassado apenas as faria se sentir mais humilhadas. Agora, não havia mais ninguém à beira do Lago Negro. As luzes do castelo piscavam, como estrelas. Ela sentou-se sozinha na neve pesada, então de repente levantou-se e saltou levemente sobre o gelo. No momento em que pousou, um par de patins de gelo apareceu em seus pés, e Cassandra começou a dançar no gelo coberto de neve. Cyrus deixou a sala precisa, pretendendo retornar à carruagem. A carruagem de Ilvermorny estava estacionada na borda do Lago Negro, perto da Floresta Proibida. Passando pelo Lago Negro, ele viu Cassandra dançando na neve pesada. Comparada ao vasto palco do Lago Negro, Cassandra parecia minúscula. Ela saltava graciosamente no gelo negro. A neve que caía florescia em seu cabelo dourado. Capítulo 212 Baile de Natal. No dia da festa de Natal, uma neve pesada caía do céu. No entanto, não estava nem um pouco frio dentro do castelo.
parecia que alguma magia isolava o ar gelado. Às 7 da noite, muitos jovens bruxos já haviam se reunido na entrada do grande salão, tendo, de forma incomum, trocado suas vestes de bruxo por ternos ou vestidos muito formais. Draco parecia muito bem hoje em seu terno branco. Sua parceira de dança não era Pansy, que se assemelhava a um poodle, mas outra garota. Harry e Rony finalmente encontraram aquelas belas irmãs gêmeas, embora não estivessem particularmente entusiasmados com suas acompanhantes. Rony, em especial, parecia uma anomalia entre os bruxos, vestindo um traje pesado e volumoso que lembrava o de uma velha avó. Ele se sentia totalmente desajeitado e não tinha desejo de dançar no palco, querendo apenas encontrar um lugar para se esconder e comer algo. Quanto a Harry, seus olhos estavam praticamente colados em Cho-Chan, que usava um quipau à distância. Infelizmente, Cho-Chan estava de braços dados com Cedrico, um rapaz alto e bonito que parecia impecável. Harry relutantemente desviou o olhar. Quem você acha que Hermione e Gina encontraram como parceiros de dança? Rony perguntou curiosamente. Ele tinha certeza de que Gina e Hermione não haviam escolhido Cyrus, porque naquela noite ele e Harry deliberaram repetidamente e decidiram tentar a sorte com Cassandra. Na verdade, foi principalmente Harry, pois Rony era tímido demais para falar com Cassandra. E eles acabaram vendo Cassandra convidar ativamente Cyrus à beira do Lago Negro. Eu não sei. Cyrus aceitou o convite de Cassandra, Harry disse distraidamente. Eu também escolheria Cassandra, se fosse eu, Rony disse como se fosse óbvio. A figura dela é tão boa, ao contrário da Gina, que é apenas uma criança, e não como a Hermione também. No entanto, logo em seguida, duas vozes aterrorizantes soaram de repente atrás dele. Quem disse que eu tenho uma figura ruim? Diga-me, como eu sou diferente de você? Rony tremeu de susto, sentindo como se estivesse envolvido pela sombra da morte. Pessoal, deixem-me explicar, Hermione. Ele virou a cabeça rigidamente, mas quando seu olhar seguiu o som, ele paralisou. Parada diante dele não estava a garota desgrenhada que ele conhecia. O cabelo dela tornara-se macio e lustroso, não preso, mas fluindo atrás dela como uma cascata. Ela usava um longo vestido roxo como uma princesa, tão bonita que ele quase não a reconheceu. Quem é você? Rony perguntou tolamente. Você realmente me espanta. Levou 4 anos para perceber que Hermione era uma menina, e agora não a reconhece de jeito nenhum. Gina, vestida de forma semelhante a Hermione, zombou friamente. Ela era meia cabeça mais baixa que Hermione. Seu cabelo ruivo flamejante também estava solto e seu vestido era vermelho. Sua pele delicada e clara contrastava com o vermelho marcante, fazendo-a parecer uma rosa vermelha desabrochando. O único arrependimento era que esta rosa de fato carecia de certas áreas. Hermione e Gina, Rony e Harry mostraram simultaneamente expressões de surpresa. Não apenas eles, mas outros alunos também não esperavam que a usualmente desleixada Hermione pudesse ser tão bonita quando arrumada. No entanto, o foco de Rony era claramente diferente. Ele olhou maliciosamente para trás de Hermione e Gina, mas não viu nenhum rapaz acompanhando-as. Onde estão seus parceiros de dança? Eu sabia que vocês estavam blefando. Rony, com o ar de quem está em vantagem, passou o braço pelo ombro de Harry, ergueu uma sobrancelha e disse, vocês não deveriam ter blefado. Caso contrário, Harry e eu poderíamos ter sido seus parceiros, mas agora é tarde demais. Nós conseguimos uma das garotas mais bonitas de toda a escola. Especialmente você, Gina. Hermione ainda pode ir ao baile, mas você está em apuros. Eu nem sei do que você está falando. Gina revirou os olhos, ignorando as palhaçadas de Rony e em vez disso, com seu pescoço suave arqueado, entrelaçou o braço com o de Hermione. Então, este par deslumbrante, que havia maravilhado todos os alunos, caminhou de mãos dadas em direção à porta principal do grande salão como uma bela coroa de flores entrelaçadas. Nesse momento já eram 8 horas. A professora McGonagall passou pelo estupefato Rony. Ela parecia até mais jovem que Rony em seu traje, e lançou a ele um olhar surpreso ao passar. Que tipo de roupa é essa, Weasley? McGonagall perguntou surpresa e desdenhosa. Nem mesmo atores em uma peça medieval se vestiriam assim. Talvez você e Sir Nicholas tivessem algo em comum em relação à moda. O rosto de Rony ficou vermelho e ele baixou a cabeça sem jeito. Então ela abriu as portas de carvalho do grande salão. Os alunos, com medo de amassar suas roupas, não se aglomeraram e entraram orgulhosamente um por um, pisando no tapete vermelho. O grande salão também havia passado por uma grande transformação. A mudança mais impressionante foi o desaparecimento das 4 lúgubres mesas compridas. 100 pequenas mesas redondas estavam espalhadas pelo salão como folhas de lótus em um lago, e guirlandas pendiam do teto estrelado. Talvez Dumbledore tivesse lançado um feitiço, pois a cúpula do grande salão esta noite não estava nevando, mas brilhando com a luz das estrelas. Ele olhou para os antigos assentos dos professores, onde não houve muita mudança, exceto que nem Dumbledore, nem Cyrus, nem mesmo o bruxo das trevas Grindelwald estavam lá. Harry rapidamente percebeu que os campeões que ainda participavam do torneio tribruxo eram os protagonistas da noite e deveriam fazer uma entrada triunfal. Enquanto Harry pensava nisso, ouviu suspiros de espanto reprimidos da multidão. Ele imediatamente olhou para cima e em direção à porta. Viu o alto Dumbledore vestindo uma túnica impecável e magnífica, e caminhando ao lado dele estava o oposto completo, um Grindelwald vestido todo de preto. Enquanto os dois caminhavam lado a lado, a mente de Harry conjurou imediatamente a imagem de um anjo sagrado caminhando com um demônio. Ele se sentiu completamente perplexo. Por que eles não têm parceiros de dança? Achei que Dumbledore convidaria a professora McGonagall? Você está errado, garoto. Uma voz docemente enjoativa perfurou a confusão de Harry. Rita Skeeter havia se infiltrado de alguma forma. Ela parecia muito melhor recentemente, e sua figura até começara a retornar à sua antiga robustez. Agora, ela colocou seu braço ostensivamente adornado com joias sobre o ombro de Harry. Seu nariz pesadamente empoeirado estava decorado com óculos de aros dourados, e seu olhar para Dumbledore e Grindelwald estava cheio de uma excitação decadente. Alvo Dumbledore é o parceiro de dança de Gerardo Grindelwald. Olhe, ele não parece uma noiva em um vestido de casamento? Rita estilhaçou impiedosamente a imagem de anjos e demônios em conflito na mente de Harry, e então descreveu uma cena de casamento em sua cabeça inocente. Grindelwald em um terno preto com uma rosa vibrante presa ao peito, indo para o salão de festas com o imaculado, porém muito barbudo, Dumbledore. Harry imediatamente estremeceu. É uma pena que Cyrus não me deixe escrever sobre os casos deles. Rita Skeeter disse com pesar. As pessoas adoram ouvir fofocas sobre grandes personalidades, especialmente notícias sobre Dumbledore e Grindelwald. É tão explosivo. Mas Cyrus não a deixaria escrever sobre isso.
No entanto, Rita estava agora bastante expectante. Grindelwald caminhando de repente para o baile com Dumbledore, parecendo prestes a ter uma segunda primavera. Talvez eles nem precisassem que ela escrevesse. E esses dois velhos se expusessem sozinhos? Eu me pergunto se essas duas velhas rosas podem continuar a florescer. Rita pensou com uma ansiosa antecipação em seu coração. Harry sentiu um pouco de náusea por causa de Rita, mas não pôde dizer nada. Esta mulher era apenas uma fã que criava romances entre velhos. O que havia de errado com ela? Na verdade, até o próprio Harry quase foi rotulado como homossexual. Muitas garotas sempre pensaram que ele e Rony tinham algum relacionamento inexplicável. Harry subconscientemente se distanciou de Rita Skeeter. Então, outro suspiro de surpresa irrompeu da multidão. Ao contrário dos suspiros levemente assustados quando Dumbledore entrou, desta vez os sons estavam cheios de muito mais temor e admiração. Ela é absolutamente deslumbrante. Rony não conseguia sequer tirar os olhos dela. Harry olhou imediatamente. Cassandra também havia se arrumado meticulosamente. Ela usava um longo vestido preto. Seu cabelo loiro parecia ainda mais digno hoje e seu adereço de cabeça também era preto. Um grampo de cabelo prateado em forma de cobra estava aninhado em seu cabelo, e as pontas de suas mechas douradas estavam cacheadas e caídas sobre o seu lado direito, permitindo que sua orelha esquerda aparecesse, com pingentes de prata pendurados como borlas cintilantes. Ela raramente usava colar, e este era discreto, ou melhor, não roubava a cena de forma alguma, mas adicionava um adorno ao seu pescoço, que era tão suave quanto o de um cisne. O vestido preto também era primorosamente confeccionado, com um decote que se abria para os ombros, revelando as clavículas de Cassandra. A saia longa não arrastava no chão, mas revelava os tornozelos de Cassandra. Ela usava sapatos pretos de salto alto com solas vermelhas. Harry então notou que Cassandra estava usando um batom muito vibrante hoje, tão vermelho que ardia em seus olhos como o sangue de um comensal da morte. Ele rapidamente desviou o olhar. Na verdade, não era apenas ele. Muitas pessoas, após ficarem atordoadas com a beleza de Cassandra, recuaram imediatamente. Era como se os espinhos desta rosa fossem perigosos demais para serem olhados diretamente. Mas algumas pessoas conseguem segurar os espinhos. Cyrus entrou mantendo-se erguido. Se a beleza de Cassandra capturou o olhar de todos os rapazes, então Cyrus praticamente fez todas as garotas no salão fixarem os olhos nele. Ele não havia se arrumado muito, mas mesmo assim, seu rosto bonito já era tão irresistível quanto uma poção do amor. Na verdade, no momento em que Cyrus entrou no grande salão, todo o baile parecia estar sendo realizado para ele. Ele era como o protagonista do baile, ou melhor, como um rei. Cassandra, como ela está com Cyrus? Os olhos de Gina se arregalaram, com um ciúme tão simples quanto respirar. Nós apenas pensamos que Cyrus não poderia aceitar o convite de todos, mas acabamos deixando uma oportunidade para ela. Hermione também cobriu o rosto, parecendo ter calculado mal. Achei que ele estaria com Bella. Gina disse. Não era que ela achasse que Cyrus preferia Bella, mas sim uma questão de identidade. Embora Cyrus não parecesse velho, ele ainda era um diretor, e aceitar o convite de uma aluna sempre parecia estranho. Erro de cálculo. Ela disse irritada. Mas era tarde demais agora. Cyrus conduziu Cassandra a uma mesa de jantar, e então foi a hora do jantar. Chamar de jantar, é claro, não significava apenas comer. Era uma boa oportunidade para os parceiros de dança se conhecerem. Afinal, muitas pessoas, apesar de terem convidado parceiros, podem não ter trocado mais do que algumas palavras com eles desde que a primeira tarefa do torneio Tribruxo começou. Cyrus e Cassandra naturalmente não eram estranhos um ao outro. Neste momento, eles também sussurravam. O local para a segunda tarefa não será em Hogwarts. Cyrus compartilhou sua informação com Cassandra. Como vencedor da primeira tarefa, Cyrus possuía atualmente a pontuação mais alta e a maior quantidade de informações. O perigo pode de fato ser muito alto. Você está planejando se retirar do torneio Tribruxo? Eu estava planejando, Cassandra disse, traçando nomes com sua faca de jantar em seu prato. Então cortando um pequeno pedaço de costeleta de porco e levando-o à boca de Cyrus. No entanto, já que o diretor já entrou em conflito com a Confederação Internacional de Bruxos por minha causa. Seria um pouco ingrato se eu me retirasse do torneio Tribruxo agora, não seria? Cyrus zombou. Eu apenas não suportava a atitude deles. Competir ou não depende da decisão deles, mas da nossa própria vontade. Confederação Internacional de Bruxos? Quem eles pensam que são? Para ser honesto, o conteúdo da segunda tarefa era semelhante ao da história original, mas o local do torneio Tribruxo realmente surpreendeu Cyrus. Se as informações e pistas que ele obteve estivessem corretas, então a localização do torneio Tribruxo era verdadeiramente intrigante. Cyrus olhou para Madame Maxime. Ela estava sentada sozinha à mesa de jantar, com o rosto sombrio e infeliz. À distância, outra figura grande estava com os olhos cheios de lágrimas, mordendo tristemente um lenço sujo. Parecia que a Grid não havia conseguido ficar com Madame Maxime desta vez. Mas Cyrus não estava preocupado com isso, é claro. Ele estava realmente começando a suspeitar se os comensais da morte haviam se preparado com antecedência, fazendo com que a Confederação Internacional de Bruxos e a magia britânica concordassem em definir o local em tal lugar. Relógio, cortina, morte. Cyrus revisou a profecia de Grindelwald. Várias palavras-chave na profecia correspondiam à segunda tarefa. Seria possível que Lord Voldemort fosse ressuscitado na segunda tarefa? Ele especulou. Ao mesmo tempo, ele olhou para Grindelwald. Inesperadamente, Grindelwald também estava olhando para ele, mas seu olhar não era amigável. Estava até cheio de hostilidade. Cyrus não demonstrou medo. Em vez disso, curvou os lábios para ele, lançando um desafio. Ele participou do torneio Tribruxo pessoalmente, não para fazer amizade com aquele velho. Ele queria mostrar ao mundo seu poder. Primeiro derrotar Grindelwald e depois derrotar Dumbledore. E então ver quem mais ousa ficar em seu caminho, bloqueando seu progresso. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!